Salve pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula da Escolha Educação, uma aula de Geografia. Eu sou o professor Paulo Mendes e eu vou compartilhar contigo hoje um tema que, assim, com certeza estará presente nos vestibulares desse próximo final de semana, né? Hoje é dia 12 de novembro de 2024, né? Na sexta-feira nós teremos o vestibular, primeira fase da Unesp, e depois no domingo a primeira fase da FUVEST. E aí eu estou trazendo o tema da Ásia, regionalizações do continente asiático e aspectos geopolíticos como uma revisão. Então a ideia é essa, fazer uma revisão aqui, retomar alguns princípios. Eu coloquei vários itens, 9 itens, vai ficar uma aula um pouco longa, mas aí pelo menos todo mundo pode, dar uma olhada. Eu vou repassar a partir da ideia, da formação da comunidade de estados independentes, primeiro uma noção geral do continente asiático e das regionalizações da Ásia. Depois, passando por cada uma das sub-regiões, Ásia Central, Cáucaso, Ásia Meridional, Oriente Médio, Extremo Oriente, para falar de alguns aspectos tais como a questão das disputas na região do Cáucaso, as disputas pelas reservas petrolíferas e por aí vai. Então, assim, como são muitos temas, vem comigo, Já de antemão, já vou pedir o pagamento pela aula. Qual é o pagamento? É a sua contribuição generosa aí no sentido de dar um like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, até porque o nosso trabalho aqui é um trabalho 100% voluntário. Beleza? Então, desejo a você bons estudos, aproveite a aula aí e vamos em frente. Primeiro item, aquela noção geralzona de Ásia. Olha só, alguém vai te perguntar qual é o tamanho? Não, mas são mais de 44 milhões de quilômetros quadrados, tem mais aí de 50 países nesta região e tem aí, a maior parte da população mundial. Então, em 2024, aí falava-se em 4 bilhões e 800 milhões de pessoas vivendo nessa porção do mundo. Aí, principalmente quando nós pegamos aqui o sul e o sudeste asiáticos, a concentração populacional é gigantesca. Muito bem. Esta Ásia tem uma sub-regionalização. Então, está se colocando aqui como Ásia setentrional ou norte da Ásia, envolvendo a Rússia, de forma mais específica. Ásia Central, aquele conjunto de países com terminação ão, Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tadiquistão, uma Ásia do Oriente Médio, Oriente Médio, Oriente Leste, então aquela invenção europeia, para aquele conjunto de países que estão a partir da Europa, no meio do caminho entre a Europa e o Extremo Oriente, e aí formado por um conjunto de 16 países. A Ásia Meridional aqui, que vai pegar essa região do Paquistão, da Índia, do Nepal, do Butão, de Bangladesh, O Sudeste Asiático, que normalmente é retratado em muitas das situações como sendo formado pelos países chamados de tigres asiáticos, e o Extremo Oriente. Então, aí por Extremo Oriente, pegando aqui a China, pegando as Coreias, pegando o Japão, Taiwan e por aí vai. Bom, eu vou passar nesta caracterização, a ideia é te mostrar, nesses lugares, alguns elementos de tensão e disputas geopolíticas, porque das características físicas, muito provavelmente, se aparecer alguma questão, ela vai trazer vários elementos que vão te permitir chegar na resposta adequada. Então, vamos lá. Primeiro, lembrando a você, a partir de 1991, tem-se a desintegração da ex-União Soviética, e esta ex-União Soviética forma o quê? Uma comunidade de estados independentes. Então, a comunidade de estados independentes, popularmente conhecida por SEI, ela não é um bloco econômico, ok? É somente uma formação gerada, ou um grupo gerado a partir da desestruturação e da fragmentação aí do território da ex-União Soviética. Tudo bem? Então, assim, estou destacando aqui, não há uma integração econômica, não há uma legislação comercial comum, assim como também não há nada no sentido de reduzir ou isentar das tarifas alfandegárias entre os países, tá? Então, a SEI não é um acordo de livre comércio, beleza? Fui adiante, E aí, então, nós vamos olhar para quem? Para a Ásia Central. Quem é a Ásia Central? Conforme eu destaquei agora há pouquinho, a Ásia Central é esse conjunto de países aqui com terminação 1.
Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e o Tadiquistão, ok? O que tem de tão fundamental nesta região? Depois do fim da União Soviética, vários foram os investimentos que acabaram acontecendo nesta região e, né, houve a descoberta de inúmeras e promissoras reservas de hidrocarbonetos, carvão, petróleo e gás, né? Basicamente é isso, mas principalmente petróleo e gás natural, ok? E aí, nesta região do Mar Cáspio, que está aqui, ó, esta região, então, passa a ser novamente geoestratégica para os interesses, principalmente da Rússia. Por quê? Porque nesta região, além das reservas de hidrocarbonetos, também há um conjunto de oleodutos e gasodutos, tá, da Rússia que interligam o espaço da Rússia ao espaço europeu, ok? Então, é muito importante essa situação. E aqui, ó, o grande jogo, né, o chamado grande jogo da atualidade nesta região, se é que nós podemos dizer assim, são o quê? Na verdade, estão relacionados aos itens, né, dos interesses da Rússia na manutenção, né, da exploração petrolífera e principalmente na manutenção dos traçados dos seus oleodutos e gasodutos. Muito bem, aí a gente vem para o Cáucaso, uma outra sub-região. Então, o Cáucaso é uma região que está entre dois mares, né? O Mar Cáspio de um lado e o Mar Negro do outro. Então, esta região aqui, ó, né, que está, aqui inclui o sudoeste da Rússia, mas que inclui também a Geórgia, o Azerbaijão e a Armênia, né? Esta é uma região que tem, né, ela é estratégica para a Rússia, a exemplo do que eu acabei de dizer, devido às questões relacionadas às reservas de petróleo e gás nesta região do Mar Cáspio, mas também, né, há outros aspectos geopolíticos importantes aqui. Quais são? O crescimento dos movimentos separatistas, com o fim da União Soviética, com a desintegração, né, do poder soviético, a Rússia acabou sendo enfraquecida economicamente, saiu enfraquecida, e automaticamente vários movimentos separatistas se fortaleceram, a exemplo do movimento da Chechênia. Então nós tivemos, né, duas situações. Num primeiro momento a Chechênia ganhando muito mais autonomia, e num outro momento, lá próximo dos anos 2000, quando a Rússia volta e vai, né, fazer um combate direto nesta região. Se não me engano, em 2001 ou 2002, eu não vou me lembrar agora exatamente, 2003 e tal, né, houve um ataque específico de terroristas chechenos a uma escola, né? Então, assim, essa é uma situação importante. E aqui vale lembrar o seguinte, ó, qual é a estratégia da Rússia, né, para manter esta região sob sua influência? Quando o separatismo é no território russo, ela, né, reprime violentamente os separatistas. Quando o separatismo, né, está na região vizinha, ou seja, como é o caso aqui, né, da Geórgia e o movimento separatista nas Ossétias, né, Ossétia do Norte e a Ossétia do Sul, a Rússia vai lá e apoia. Por quê? Porque o enfraquecimento desta região, né, ou dos países dessa região, significa a manutenção da região sob a influência russa. Né? O detalhe, né, ou a cereja do bolo está aqui, ó, né, olhando de maneira geral, ó, aqui nós temos o quê? A região dos traçados, e esses são, né, efetivamente, os traçados dos gasodutos e oleodutos. Então, né, o acesso a este recurso natural fundamental e o domínio, né, da empresa russa, do governo russo sobre essa região, para ele é fundamental, né, e, portanto, assim, há uma disputa o tempo inteiro, ok? Lembrando que não só a questão da manutenção de segurança do oleoduto e do gasoduto, mas a ideia de você poder chegar com este material, com essa infraestrutura até o oceano, porque a partir dele você consegue fazer o quê? Né? Você consegue fazer um deslocamento bastante importante. Lembrando que tem um porto iraniano bem nessa região do Estreito de Hormuz, que é extremamente importante, né? Então essas interligações, elas são fundamentais. Fechou? A questão do Cáucaso? Vamos adiante, ó. Aí a gente tem a Ásia Meridional. Na Ásia Meridional tem uma disputa específica na região da Caxemira, né? E aí, assim, todos vocês que estão vendo essa aula agora, muito provavelmente já ouviram falar desse conflito na Caxemira. O que tem a Caxemira de tão estratégica? Água.
né? A questão central aí é água. A Caxemira, né, ela vai envolver uma área bastante grande. Nesta área, né, você tem o quê? A formação, né, há uma cordilheira específica nessa área, e, portanto, você tem aí, né, as nascentes de dois grandes rios, os rios Ganges e Indo, né? Então, o Ganges estratégico para a Rússia e o Indo estratégico aqui para a Rússia, desculpe, para a Índia, né? E o Indo para o Paquistão. Então, de maneira geral, se nós pensarmos nesses países, ó, as nascentes estão aqui. Na medida em que você controla a nascente, você pode fazer várias coisas, como, por exemplo, desviar o curso da água para abastecer, principalmente aquelas áreas em que você tem agricultura irrigada. Só para lembrar, para esclarecer, para reforçar, né? Para muita gente que eventualmente não está trabalhando com esses números. Quando nós olhamos para o consumo de água, né, 70% do consumo de água no planeta, ele vem das atividades da agropecuária, 22% vem das atividades da indústria e 8% vem, né, do abastecimento humano. Então, se nós pensarmos, o domínio desses rios acaba sendo estratégico. E aí é claro que, assim, há uma disputa específica aqui, e essa disputa, ela coloca, né, o mundo sob alerta. Por quê? Porque tanto Índia quanto Paquistão são duas potências nucleares. Qual é, né, o pano de fundo aí para essa disputa? Na realidade, a maior parte da Caxemira, que é controlada pela Índia, a população que mora nesta região, ela é uma população islâmica, né? E a Índia é um país de origem, né, ou de maioria hinduísta. Então, essa população de origem islâmica, ela quer se integrar ao Paquistão, cuja maioria da população também é islâmica, né? Por isso que, assim, o fundo, né, da disputa é um fundo de origem religiosa, mas a questão da Caxemira é absolutamente estratégica no que diz respeito aos aspectos hídricos. E aí tem uma tensão mundial, por quê? Porque vira e mexe, né, há uma intensificação dessa tensão, né, com ataques momentâneos aí entre esses dois países, e aí aquilo que eu acabei de dizer agora há pouquinho, o fato de serem potências nucleares preocupa bastante, né, o mundo. Indo adiante, ó, só para esclarecer, sobre o rio Ganges, ele vai nascer na cordilheira do Himalaia, vai desaguar, né, ó, atravessa a Índia e ele vai desaguar em Bangladesh, vai desaguar aqui, lembrando, ó, vai formar um gigantesco de um delta, né? Então, lembrando que esses rios, eles são fundamentais também para fazer o quê? Para a fertilização do solo, principalmente quando nós consideramos aqui, ó, uma área como essa, onde ele está desaguando, e você tem a formação dos deltas, né? Por quê? Porque é uma área de planície, então você vai ter uma situação, né, bastante acentuada. Assomado a isso, tem a questão das monções. O que são as monções? Aqueles ventos quentes e úmidos que sopram do mar para o continente, e, portanto, vai provocar chuva torrencial no período do verão. Ao mesmo tempo, as monções de inverno, elas são secas. Por quê? Porque os ventos sopram do continente para o oceano. No verão, do oceano para o continente, né? E por aí vai. O rio Indo, né, ele também vai nascer no Himalaia, ele atravessa a Caxemira e o Paquistão, ok? Então, assim, lembrando, os dois rios são, né, gigantescos volumes de água. O Indo está aqui, ó, né, nesse contexto. Então, está nascendo lá e está percorrendo as áreas mais estratégicas aqui do ponto de vista da produção, né, do Paquistão. O Ganges, a mesma coisa em relação, né, à Índia. E por isso aí, então, né, essa disputa, né, específica envolvendo a soberania hídrica, que não é pouca coisa se nós imaginarmos, né, um país como a Índia, por exemplo, que tem mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, e o Paquistão, que tem mais de 200 milhões de habitantes. Mas aí você tem o quê? Do ponto de vista agrícola, né, necessidade gigantesca. Eu não abordei a questão, né, do fato do rio ser sagrado, não, por quê? Porque na prática, né, há esse aspecto que precisa ser considerado, mas a grande disputa está em relação ao quê? A produção agropecuária da região. O fato de você poder usar ou não a água do rio para, né, a irrigação e para a produção. Seguindo adiante, aí agora a gente vai para uma outra sub-região. Essa sub-região aqui tem grande potencial sempre, né? FUVEST sempre aborda alguma coisa, Unesp sempre aborda alguma coisa, e em função dos acontecimentos de outubro de 2023, né, envolvendo especificamente Israel
e os palestinos, e depois, né, os ataques de Israel ao Irã, ataques ao Líbano, há uma grande tendência aí, né, uma grande chance desse tema voltar. Então, assim, quais são os fatores, ou os principais fatores geoestratégicos, né, do Oriente Médio? Primeiro, eu diria que, se nós pensarmos em termos de origem do Estado, origem da escrita, origem das cidades, origem da agricultura, tudo isso está aqui nesta região, né, do chamado Crescente Fértil. Outra coisa que torna essa região estratégica: origem das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, né, islamismo, judaísmo e cristianismo. Outra coisa, e aí fundamental, que vai movimentar aí, né, uma disputa enorme entre esses países, a escassez hídrica. Então, se nós pensarmos em termos de Oriente Médio, são 16 países e, né, o território da Palestina, aqui você vai ter o quê? 2 fundamentais rios, né, o Tigres e o Tigre, não Tigres, o Tigre e o Eufrates, que são fundamentais para o abastecimento dessa área toda. E, portanto, aí, né, para a sobrevivência, produção econômica, isto é fundamental, e aí tem essa disputa. E, né, a interligação entre os 3 continentes. Aí alguém vai falar assim, ó, você não colocou o petróleo não é essencial? Absurdamente essencial, né? Então, no quesito de observar o petróleo, a gente vai olhar aqui para um aspecto mais específico. Então, olharemos o Oriente Médio nessa perspectiva também. Eu quero compartilhar contigo uma fala do Eduardo Said, que é um importante, né, pensador de origem árabe, que ele vai nos colocar o seguinte, né, do quanto o mundo, ao longo do tempo, construiu uma visão negativa em relação ao chamado Oriente Médio, mas principalmente aos povos árabes. Né? Então, assim, ele vai retratar aqui, né, dos estereótipos, que houve um reforço dos estereótipos pelos quais o Oriente é sempre visto, né, de maneira muito distorcida. E aí ele fala que ao longo da história o preconceito contra os árabes e o Islã. Né? A segunda coisa que ele vai falar da luta entre os árabes e o sionismo israelense. Veja, ele está falando especificamente do sionismo, né? E aí os seus efeitos sobre a região, mas principalmente sobre os judeus americanos. E o terceiro, né, que ele vai falar o quê? Da questão que ao longo do tempo, né, os árabes quase que não têm uma força, né, uma força no mundo ocidental para se colocarem, né, de forma a fazer frente a esta visão estereotipada que se tem lá. Então, de maneira geral, ó, ele vai dizer assim, ó, não é preciso dizer que o Oriente Médio é agora identificado com a política da grande potência, como a economia do petróleo, como se fosse, né, uma simples dicotomia entre a democracia israelense e o totalitarismo e terrorismo dos árabes. Portanto, gente, é uma região bem complexa, não é simples, né? Mas essas visões, elas estão aí. Vale a dica, né? Se você tiver tempo, num outro momento, agora mesmo, né? Não, agora, continua na aula aí, vai, não sai da aula não, por favor. Mas se você tiver tempo, vale assistir um documentário chamado Filmes Ruins, Árabes Malvados. Você encontra, né, facilmente no YouTube e vale a pena, né, a reflexão que é trazida nesse documentário a respeito desta situação que o próprio Eduardo Said ele vai comentando aqui. Mas ficou faltando, né, comentar contigo a questão do petróleo. Então vamos lá, vamos reforçar. Eu estava falando de Oriente Médio. Então o Oriente Médio, pouco mais de 6 milhões e 600 mil quilômetros quadrados, 16 países e a Palestina, o território palestino. Só que aí, né, eu tenho uma visão que é o Oriente Médio, que está aqui nesse mapinha da esquerda, e tem a questão do mundo árabe. Quando falamos de mundo árabe, né, então aí a gente tem o quê? A questão de passarmos para o norte da África, ok? Então aí vai envolver desde o Marrocos, né, a Mauritânia, a Argélia, né, Tunísia, a Líbia, o Egito, o Sudão e pegando aqui, ó, a região da Somália. Então, lugares onde há um predomínio, né, da população árabe e principalmente do islamismo. E aí, né, mais um aspecto para pensarmos em termos de Oriente Médio, né, e do mundo árabe, que tem uma integração regional. Então, esses países, né, formaram lá em 1945 uma organização
na chamada de Liga Árabe. Esta Liga Árabe, ela tem alguns objetivos principais. Entre os objetivos principais da Liga Árabe está o quê? A ideia de reforçar a cooperação, né, os laços de cooperação política, econômica, militar, né, entre os países, a ideia de ter, né, ou ser um canal eficiente para mediar conflitos nessa região, e não são poucos, e não foram poucos os conflitos nessa área, a ideia de contribuição, né, para manutenção da independência e da soberania, e por fim, né, a ideia de favorecer aí, ou de ampliar esse ambiente propício aos negócios, né, principalmente envolvendo este grupo de países, né, com o chamado mundo ocidental. E é claro que assim, ainda nesse item, como é revisão, vamos lá, eu falei de petróleo e não abordei ainda, calma lá que já estou chegando. Vale destacar para você o quê? Quando se fala de origens aí, né, é importante pensar que assim, estamos falando de árabes. Opa, quem é essa população? É aquela população originária basicamente da Península Arábica. Quem são os hebreus? Aquele povo de origem semita, ou seja, né, tá ligado aí à comunidade judaica. Quem são os persas? Aquelas tribos que ocupavam uma região da Ásia Central. Qual é o país hoje que representa bem, né, os persas? O Irã. Ok? Quem são os turcos? Opa, a Ásia Central, né, e obviamente aquela região envolvendo hoje a Turquia. E os curdos? Os curdos também um povo que precisa ser, né, observado com atenção nesta região do Oriente Médio. Por quê? Porque os curdos, né, eles habitam aqui, ó, um território que vai pegar na Turquia, na Síria, no Iraque, no Irã, e portanto assim, né, eles querem a formação de um país próprio. Ok? Mas o Kurdistão é um elemento para ser observado, vira e mexe também, ele é abordado. A diferença entre sunitas e xiitas, cuidado lá, hein? Cuidado com aquilo que de repente vem pronto, né? Tem uma galera que vai falar assim, opa, pera lá, então vamos pensar, né? Olhando para o contexto do chamado terrorismo, muita gente vai associar e falar assim, opa, os movimentos ou os grupos terroristas, eles são xiitas, não é fato. Né? Quando nós olhamos para o Estado Islâmico, por exemplo, o Estado Islâmico é de maioria sunita. Então aqui, ó, só para lembrar, para destacar para aquele que eventualmente, né, esqueceu ou que eventualmente não sabe. Para os xiitas, o líder político da comunidade, né, ele é herdeiro e continuador da missão espiritual. Então é alguém que é, né, assim, considerado uma representação divina na Terra. E para os sunitas, os chefes ou os líderes da comunidade são apenas chefes civis e políticos, eles não têm autoridade espiritual, ok? Do ponto de vista da religiosidade, os dois grupos obedecem aí o mesmo, assim, os mesmos preceitos. Detalhezinho, ó, países de maioria xiita, o Iraque, o Irã, né? E aqui, ó, o Líbano. Né? Claro que tem outros grupos também, mas de origem sunita, a Síria, a Arábia Saudita, o Iêmen, o Catar, né, o Bahrein, os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait, ok? Mas, grosso modo, a gente acaba associando mesmo, né, a questão dos sunitas de serem mais abertos, ou seja, de serem, né, não tão... o termo talvez não seja o mais adequado, né, não tão radicais, mas o radical no sentido de ir à raiz de interpretação literal, né, do preceito. Muito bem. Fui adiante aqui, ó. Fui adiante. Oriente Médio, o que é geoestratégico, né? Então, do ponto de vista geral, o que eu tenho, ó? Tenho aqui os estreitos de Bósforo e Dardanelos, que vão permitir o acesso desta região do Mar Negro. E lembre-se, ó, portanto, rotas comerciais importantíssimas para chegarem ao Mar Mediterrâneo e, obviamente, para chegarem à Europa, né? Tem o Canal de Suez, que está interligando aqui o Mar Vermelho também ao Mar Mediterrâneo, e aí, lembrando, ó, boa parte dos navios que acabam saindo carregados de petróleo desta região do Golfo Pérsico, eles acabam cruzando aqui, entrando pelo Mar Vermelho e atravessando pelo Canal de Suez, embora uma outra grande parte contorne, né, o litoral africano. E aí tem um outro aspecto importante, que é a questão da pirataria na região da Somália, mas é um outro momento, né, para não criar aqui uma confusão. E o Estreito de Hormuz, lembrando que desse ladinho aqui do Estreito de Hormuz, né, quem é que disputa o Estreito de Hormuz?
Basicamente, a gente tem uma disputa acirrada entre o Irã e a Arábia Saudita, que não à toa, né, são os dois países que disputam uma grande influência nesta região do Oriente Médio. Mas tem um dos portos mais movimentados do Irã, ele fica exatamente aqui, ó, nesta região do Estreito de Hormuz. Basicamente, se alguém controlar o Estreito de Hormuz, controla o fluxo comercial nessa região, o que dá a gente o quê? Dá aquele olhar bem importante sobre o aspecto geoestratégico. Indo adiante, tá? Ainda, ó, voltando, eu acabei de falar a respeito da questão da água. Ó. Então, só para situar você, os rios Tigre, né, e o rio Eufrates. Tem uma tensão geopolítica aqui? Claro que tem. Por quê? Porque eles estão nascendo, os dois estão nascendo, né, na região da Turquia, e eles vão, né, fazer um deslocamento em direção ao sul e vão formar aqui próximo do deságue, né, no canal Shatt al-Arab. O canal Shatt al-Arab foi motivo de disputa e de guerra, né, entre o Irã e o Iraque durante o período lá de 1980 a 1988. Ok? Então, ó, são importantíssimos para o abastecimento, são importantíssimos, né, para o fornecimento de água para as atividades agropecuárias da região, e também eles vão desaguar numa das áreas de importante aqui escoamento de combustíveis fósseis, basicamente petróleo, ok? Recentemente, o que tem acontecido? As barragens, né, de Tabica na Síria e Haditha no Iraque, né, elas acabaram se tornando fundamentais para quê? Para a geração de energia elétrica. Mas à medida em que você faz uma barragem, né, você também altera a dinâmica aí né, do rio, ok? Então, atentos a esse item. Finalmente cheguei nele. Tá? Então, ó, petróleo, vamos lembrar, o Oriente Médio, né, há uma estimativa de que o Oriente Médio responda por 65% das reservas mundiais de petróleo e 30% das reservas de gás. Então, é uma região absolutamente fundamental. Nesse mapinha aqui, ó, tem, né, um dos cartéis do petróleo, que é o OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ok? E aqui embaixo tem um outro cartel do petróleo, que são as 7 irmãs do petróleo, aquelas 5 empresas estadunidenses e as 2 empresas, né, europeias. Bom, o jogo do petróleo está dado. Né? Quem é que faz parte da OPEP, né, fora do Oriente Médio? Ó, a Argélia, a Líbia e a Nigéria, né, do ponto de vista africano, e a Venezuela, do ponto de vista da América. O Equador já fez parte, mas não integra mais, né, a OPEP. Ok? Fechei do ponto de vista do petróleo. Ó. Lembrando, não é só, né, por navio que é feito o escoamento de petróleo. É fundamental que eu entenda que boa parte do petróleo que é escoado, né, desta região, ele vai através desses oleodutos aqui, ó. Então, eu tenho oleoduto saindo desde, né, os Emirados Árabes Unidos aqui, ó, do Catar, ó, vindo em direção à Europa, que vai chegar na região do Mar Mediterrâneo, né, saindo da região do Irã e vindo para esta outra área. Por isso que, assim, ó, é fundamental entendermos que há, né, interesses econômicos importantíssimos nessa área, né, interesses de empresas, não só da região do Oriente Médio, mas fundamentalmente de outras áreas do mundo, a exemplo daquelas que eu acabei de citar agora há pouco. Né? Ó, vou voltar aqui, ó, a exemplo, né, da Exxon, da Texaco, da Mobil, né, da Shell e por aí vai, ok? Feito isso, ó, do ponto de vista do Oriente Médio, veja que eu estou dando destaque aqui para vários aspectos do Oriente Médio, né? Vale a pena chamar sua atenção para alguns itens, ó. E aí deixa eu colocar todos eles aqui, né, prontinhos para você. O Oriente Médio, do ponto de vista geral, ele tem esses elementos. Então, eu destaquei lá atrás, ó. Origem da religião, do Estado, das cidades, da agricultura, um aspecto fundamental. Interligação entre Ásia, Europa e África, um outro aspecto fundamental. Né? Importantíssimo do ponto de vista da questão do petróleo, a gente já viu isso também, fundamental. Né? E, óbvio, que na medida em que você tem vários movimentos, ou várias situações de tensão, de conflitos, ou mesmo de guerras entre esses países, isso vai afetar, né, gigantescamente, tá, a questão econômica mundial. Então, vamos lá, ó.
A partir do momento, só para repassar rapidinho, porque o conflito árabe-israelense, ou israelo-palestino, a gente precisaria abordar isso com mais tempo, pelo menos de uma aulinha, mas vamos lá, para ver isso aqui, ó. A ONU a Inglaterra começou a partilha, né, da Palestina, mas a ONU finalizou a partilha da Palestina. Então, Israel foi criado em 1948. Em 1949 tem a primeira guerra entre os países árabes e Israel. Detalhe, Israel ganha a guerra, amplia seu território. Em 1967 tem uma outra guerra entre os países árabes e Israel. Israel ganha a guerra e amplia ainda mais o seu território. Vale a pena chamar a atenção, né, por domínio das colinas de Golã, junto à Síria, e, né, da península do Sinai, junto ao Egito. E, portanto, a partir desse momento, tem o quê? Todo um processo que vai ser dado ao longo do tempo para tentar garantir, né, condições para que houvesse a devolução desses territórios. Para simplificar, né, as colinas de Golã nunca foram devolvidas à Síria e, né, a península do Sinai foi devolvida ao Egito. O que são as intifadas? São aqueles são aqueles levantes da população palestina contra, né, a dominação ou contra a presença de Israel em seu território. Nós tivemos duas intifadas, uma lá no final dos anos 70, né, início dos anos 80, e uma outra nos anos 2000. A Revolução Islâmica no Irã, então, na Revolução Iraniana, em 1979, o Irã, que era o país dos Shahs, né, e acabou se transformando lá numa teocracia islâmica, ok? A guerra entre o Irã e o Iraque, de 1980 a 1988, e aí, obviamente, a presença do Saddam Hussein nesta região, mas é um outro aspecto também para gastar mais tempo, num outro momento. A primeira guerra do Golfo Pérsico, 1990 a 1991. Lembrando, o Iraque invade o Kuwait, os Estados Unidos formam uma coalizão de países para, entre aspas, libertar o Kuwait, né? E aí nós temos uma guerra que dura pouco mais de 3 meses. Depois disso, só que os Estados Unidos não conseguem tirar o Saddam Hussein do poder, né? Aí voltam aqui, 1990 a 91, George Bush, pai, né? Em 2003, volta ao Iraque, os Estados Unidos voltam ao Iraque, agora liderados pelo George Bush filho, né? O George Walker Bush, e aí a gente tem a chamada Segunda Guerra do Golfo, ok? Que foi aquela ideia, para quem se lembra, ó, quando houve os atentados terroristas nos Estados Unidos em 2001, os Estados Unidos aprovaram uma doutrina, ou passaram a utilizar uma doutrina chamada de doutrina Bush. Essa doutrina Bush era aquela doutrina que dizia que os Estados Unidos tinham direito do ataque preventivo. Então, se eles suspeitassem que algum país poderia representar a eles uma ameaça, né, de um ataque direto, tá, eles poderiam atacar anteriormente, ou seja, o ataque preventivo. Daí vem a expressão eixo do mal, né? O Irã vai fazer parte dessa situação, a Síria vai fazer parte dessa situação, a Coreia do Norte vai fazer parte dessa situação. Ok, mas o Iraque, né, os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003, alegando que o Iraque tinha armas de destruição em massa, o que na prática nunca se comprovou, ou se você quiser, comprovou-se o oposto. 2010, dezembro de 2010, tem a chamada Primavera Árabe. Primavera Árabe eu vou dar uma abordada aqui rapidinho já. Então, a Primavera Árabe, né, ela começa na Tunísia, vai para o Egito, vai para a Líbia, vai para o Iêmen, né, e vai para a Síria. A Síria tem, né, desde a Primavera Árabe, e aí lá começa em 2011, até hoje, tem uma situação de guerra civil, de destruição de infraestrutura, de mortes e por aí vai. E, né, em outubro de 2023, o Hamas promove um ataque terrorista a Israel. Em, né, resposta aos ataques, Israel tem bombardeado o território da Palestina, ok? E aí, de novo, tem essa situação. Ampliou-se para o Líbano, né, com alguns ataques ao Irã, o Irã respondeu ao ataque israelense, e aí tem esse aspecto. Então, assim, né, quando você olha para esse slide, no qual parei um tempão nele, está falando aqui, ó, o Oriente Médio, né, ele é um barril de pólvora, elementos para comprovar isso não faltam. Eu só vou destacar para você que, assim, ó, em 1973, né, devido à guerra do Yom Kippur, que é o dia do perdão, né,
Na prática, o que acabou acontecendo? Essa guerra aqui, ela acabou elevando o petróleo, né, de $40 o barril para por volta de $140 o barril. O Brasil, por exemplo, que vivia lá o seu milagre econômico, né, o Brasil entrou em crise a partir disso. Então foi o primeiro grande choque do petróleo em 73, depois tem o segundo grande choque do petróleo em 79 e por aí vai. Como nós temos uma economia mundial que ainda é muito pautada no petróleo, essa crise, né, o aumento do preço do barril do petróleo, isso coloca a economia, né, mundial em situação de pânico. Para alguns, obviamente, porque tem gente que vai ganhar muita grana com isso. Né? Para fechar, conflito árabe-israelense ou conflito, né, israelo-palestino. Deixa eu pegar aqui, ó, só para lembrar. Então, retomando, ó, em 1947, olha uns personagens, ó, Ariel Sharon, né, ex-primeiro-ministro israelense, por favor, desculpe, israelense, e Yasser Arafat, né, líder da autoridade, na verdade da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, Mahmoud Abbas, ou Mohamed Abbas, né, o atual presidente da Autoridade Nacional Palestina, e aqui, né, Benjamin Netanyahu numa fotinha mais antiga e, portanto, mais jovem, né, que é o primeiro-ministro de Israel. Mas o processo é 47, com a presença da Inglaterra, né, e aí vem 48, né, a ONU assume e faz a partilha, e a partir daí, então, nós temos o quê? Né, a intensificação dos conflitos nessa área. Para piorar a situação, né, nesta região, nós já vimos que ela é uma região que tem problemas enormes, né, em função da aridez. Então, ter água nesse lugar é estratégico. Ter água em qualquer lugar é estratégico, mas nesse lugar em específico é muito mais estratégico. E aqui, ó, a gente tem o quê? Quando Israel conquista as colinas de Golã, Golã tem o quê? As nascentes do Rio Jordão, além de ter o ponto mais alto do território, né, do qual você consegue observar as ações de eventuais grupos que poderiam vir a atacar o seu território, ok? Então, Israel considera as colinas de Golã como sendo estratégicas para o seu projeto aí de sobrevivência, mas fundamentalmente o Rio Jordão, com seus pouco mais de 200 quilômetros aí que vai estar nascendo, nas colinas de Golã desaguando no Mar Morto. Veja que aqui, ó, tem os aquedutos, né, que são feitos a partir de retirando água do Rio Jordão para jogar para as outras áreas do território israelense, chegando aqui, ó, próximo da área, né, da faixa de Gaza. Então, lembrando, a Palestina hoje se resume à Cisjordânia e à faixa de Gaza. O restante do território aqui é o território de Israel. Beleza? Para encerrar, então, ó, Primavera Árabe. Aí você fala assim, nossa, tá longo esse negócio. Parei aqui antes de começar a Primavera Árabe, e aí, né, imaginando que você está me acompanhando, e você, né, falou assim, nossa, muita informação, muita coisa, estou retomando num ritmo, né, acelerado, é verdade, mas estou pensando especificamente no vestibular que você fará aí nesse final de semana. Mas já que eu dei uma paradinha aqui, vou te pedir, ó, vai lá, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, né? Curte a aula se você ainda não curtiu, porque aí nós conseguimos chegar a mais pessoas. Nosso conteúdo é um conteúdo que é totalmente gratuito, que está disponibilizado para todo mundo aí, principalmente para aquelas pessoas que, por vários fatores, né, não conseguem acessar a esses conteúdos, né, sem ter que desembolsar uma grana. Então, dá aquela forcinha para um trabalho voluntário, curte, compartilha, né, que isso já ajuda a gente. Muito bem, Primavera Árabe. O que foi a Primavera Árabe? Uma onda de protestos que começou em dezembro de 2010 na Tunísia e se estendeu pelo chamado mundo árabe, né, principalmente no norte da África, e depois acabou atravessando para o chamado Oriente Médio. Né? Basicamente, o que né, levou as populações desses países a irem às ruas e exigirem mudanças, que não eram nem necessariamente, né, mudanças estruturais, políticas. Exemplo, né, teve uma galera que falou assim, foi um movimento por democracia. Não necessariamente pela democracia, também pela democracia, ou também por mais liberdade, mas um movimento que estava envolvendo basicamente o quê? Aspectos econômicos, ok? E aí, óbvio, né? Se você tem uma questão econômica pegando muito forte e você tem junto com isso a repressão, a violência, né, a falta de condições adequadas para uma sobrevivência aí, isso vai pegar muito. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu peguei só para destacar, né?
não precisa de todos os jeitos. Se você entender um, você aplica para os outros e vai funcionar basicamente da mesma maneira. Olha só, na Tunísia, desemprego elevado, baixos salários, pobreza acentuada, falta de moradia, corrupção, violência policial, extorsão, né, e censura à liberdade de expressão. Esse cidadão aqui que está simbolizado, Mohamed, né, Bouazizi, segundo as informações que eu me lembro de ter levantado na época, né, ele era algo próximo de um camelô, né, um vendedor ambulante e tal, e ele cansou de ser extorquido pela polícia. E na medida em que ele se cansou disso, ele resolveu atear fogo no próprio corpo, né? E aí, então, isso foi o quê? O grande motivador do processo. Isso também foi a faísca que faltava, né? E aí, então, isso acabou levando, né, a questão de estourar a chamada Primavera Árabe. Quem estava no poder? O Ben Ali. Né? Então, ele chegou ao poder em 1987 e governou até janeiro de 2011. Né? E você já tem um tempinho que ele ficou no poder. Né? Basicamente, lá, 30 anos. Egito. Bom, olhando o Egito, né? Hosni Mubarak, que estava no cargo desde 1981, permaneceu até 2011, também 30 anos no poder. Né? As questões básicas aqui, ó, desemprego, baixos salários, pobreza, corrupção, violência, censura, né? E isso fez com que, né, houvesse, né, aquele conjunto de manifestações que levaram à queda do Hosni Mubarak. No caso do Egito, é um elemento para a gente olhar com mais atenção num outro momento, né? Porque ele sai, os generais ou o exército que, né, estava com ele no governo ficam no poder, aí tem eleições, e aí vem, né, uma galera que acaba assumindo o poder, que era uma galera ligada ao mundo, né, especificamente, me fugiu o nome deles agora, né, tal, que era alguma coisa islâmica, né, e fugiu completamente o nome, mas daqui a pouco se eu lembrar eu volto e falo. Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana assume o poder. E aí você tem uma correlação de forças ali, de novo, né, refazendo o processo. Então, houve a deposição. Muito bem, Líbia, olha só, Muammar Gaddafi estava no poder desde 1969, ok? Então, assim, 42 anos no poder. Muammar Gaddafi, o que a gente tinha da Líbia? Desemprego, preços elevados dos alimentos, dependência externa, e aí a questão dos gastos. Eu não vou nem falar, né, da figura do Muammar Gaddafi em si, mas foram esses os fatores que levaram aí, né, aos movimentos que na realidade derrubaram o governo Gaddafi. Beleza. Só que aí o que acabou ficando, o que acabou acontecendo na Líbia? O Muammar Gaddafi ele tinha uma relação de poder com os povos aqui, né, nesses grupos mais do interior da Líbia, né, há um conjunto de clãs, né, de famílias que coordenam, que mandam, dominam partes do território. E ele, mais ou menos, ele tinha assim, daria para dizer um acordo com esses grupos em que ele não se metia em algumas situações, né, nesses locais, esses grupos, em contrapartida, esses grupos o apoiavam. Com a morte do Muammar Gaddafi, se isso representava para a população líbia a expectativa de mudanças significativas, na prática acabou não acontecendo, né? Por quê? Porque os grupos começaram a disputar o poder. Então, né, a Líbia é um país para se olhar com bastante atenção e, obviamente, né, um país que ainda vai ser muito objeto de estudos por aí. No caso do Iêmen, né, o Iêmen é o quê? Assim, a gente tem um país, mas se você tem o Iêmen de um lado, Omã do outro aqui. E aí, ó, a situação literalmente é a mesma, né? O Ali Abdullah Saleh, desde 2011, aliás, de 78 até 2011, então 32 anos no poder. Vamos olhar lá, ó, a ideia de reformar a Constituição, acelerar na economia, fazer gerar emprego, fazer melhorar a renda e por aí vai. Então, ó, lembrando que, né, esse movimento no Iêmen, né, há também uma situação específica aqui envolvendo algumas guerrilhas, que inclusive foram utilizadas recentemente, né, para atacar Israel. E também, ó, guerrilhas aqui desse grupo atacando, né, a região do Golfo Pérsico, mais especificamente algumas embarcações que passam por esta área, tá certo? Então, vale a pena observar. Bahrein, né, então, ó, manifestações em prol do quê? De mudanças, né, mudanças por maior liberdade, menos discriminação, menos repressão e por aí vai, ok? Então,
a mesma situação acontecendo. E, por fim, aqui, olhando a questão da Jordânia, né? Aí alguém poderia falar assim, ué, mas você não vai falar aqui, né? As manifestações chegaram na Arábia Saudita? É verdade, elas chegaram na Arábia Saudita, só que a família real saudita resolveu dar um pouco aquela situação, falou, opa, peraí, né? Vocês estão o quê? Estão querendo mais dinheiro? Está aqui, quer um pouco mais de liberdade? Está aqui, né? Para manter o poder. Os protestos na Jordânia, né? Então, o que eles queriam na Jordânia? Além de redução de pobreza, de aumento do nível de emprego, né, de combate à corrupção, né, eles queriam reformar a monarquia e, obviamente, reduzir os poderes do rei. Então, assim, essas reformas econômicas, essas melhorias, elas não ocorreram. Por outro lado, né, tem um aspecto importante. O Estado Islâmico, né, o EI, ou ISIS, ou Daesh, como é chamado também nessa região, eles passaram a ocupar um pouco do território da Jordânia, até porque, com a guerra civil na Síria, esse grupo começou a se fortalecer gigantescamente no país, que é o último país aqui da chamada Primavera Árabe. Então, o Bashar al-Assad está no poder desde 2000, mas o Hafez al-Assad, que era o pai dele, governou por 30 anos. Então, se são 2024, são 24 anos, a família al-Assad está há 54 anos no poder, pelo menos. Ok? Então, os chamados movimentos populares chegaram na Síria. Qual era a ideia? Liberdade. Qual era a ideia? Melhorias nas condições econômicas. E aí, então, a Síria entra numa guerra civil, e aí, nesse cenário aqui, tem uma estrutura para pensarmos, o mundo ocidental, de maneira geral, apoiando os movimentos populares contra o governo Assad, principalmente os interesses aqui dos Estados Unidos e por aí vai. A Rússia, em contrapartida, apoiando o governo Assad. Ok? E aí, então, a gente tem o quê? Esses grupos políticos internos, tá? No entanto, há uma coisa a se pensar. Então, na medida em que o governo sírio do Bashar al-Assad ele foi sendo enfraquecido, o Daesh, ou ISIS, ou o Estado Islâmico, ele começou a ganhar poder. E aí, então, vários países do mundo, entre eles os Estados Unidos, perceberam que entre o Assad e o Estado Islâmico, o Assad ainda representaria alguma possibilidade de negociação, alguma possibilidade de avanços aí nas relações. E, portanto, assim, o Bashar al-Assad é um caso interessante, de governante que, num determinado momento, se torna o grande pária da sociedade, num outro momento ele é visto meio que como alguém necessário para se combater o Estado Islâmico. A grande questão hoje de olharmos a Síria, A Síria, que era um país de mais de 20 milhões de habitantes, teve mais de 1/3 da sua população que está em situação de refugiada, em outros lugares do mundo. E, gente, vamos lembrar de uma coisa super importante, muito importante aqui, ó. Quando a gente fala de aspectos ligados aí a refugiado, o refugiado ele não vai para o país lindinho, bonitinho, maravilhoso, desenvolvido, As levas de refugiados, elas vão para onde? Para os países vizinhos, normalmente, que é para onde dá para ir, que é para onde dá para fugir. Então, necessariamente, tem uma galera refugiada síria na Jordânia, tem uma galera da Síria refugiada na Turquia, no Iraque e por aí vai. Isso aumenta as tensões nestes outros lugares. Fechou? Oriente Médio está lá. E para encerrar aqui, tem mais 2 itens que eu quero destacar contigo, que são as tensões atuais envolvendo o Japão. Então, recentemente, o Japão comprou 2 ilhas, Diaoyu, não sei como chama, ou Senkaku, tá? E aí, a compra dessas ilhas pelo Japão reacendeu umas tensões entre o Japão com a China, com Taiwan. Por quê? Porque recentes pesquisas indicam que há presença de recursos naturais, como, por exemplo, depósitos de gás nesta região. Além disso, esta área aqui é uma área importantíssima, por onde passam grande parte dos navios com as mercadorias que saem da China. Então, esta é uma área de extrema, na realidade, assim, sensibilidade geopolítica.
Lembrando para você que está aí do outro lado, que o Japão lá nos anos 30 tinha um projeto imperialista, né? Lembrando a você que o Japão e a China não lá na década de 30, final dos anos 30, início dos anos 40, né, acabou instalando um governo, né, chamado de autônomo na Manchúria, né, para explorar recursos minerais e por aí vai. Então, assim, essa fase ainda não está totalmente superada, né, e, portanto, assim, essas tensões estão lá. Quando envolve recurso natural, você já sabe que a coisa pega. No caso da China, né, aspectos para você ficar atenta aos itens, né, iniciais. Tem uma questão aqui, ó, no noroeste da China, na província de Xinjiang, com os uigures, né, que é um movimento separatista, uigur, lembrando que, né, Xinjiang é uma importante área com uma reserva gigantesca aqui de petróleo e gás, então estratégica para a China. Tem a questão do Tibete, né, que está ocupado pela China já há mais de 30 anos, né, não sei, há mais de 30 anos não, né, foi ocupado na década de 70. Tem a questão da China com Taiwan, desde a Revolução Chinesa em 1949, né, os capitalistas vêm para Taiwan e, portanto, assim, a China afirma que Taiwan é, né, a China insular e Taiwan diz que é um país soberano, ok? Tem os aspectos relacionados a Hong Kong, que a China perdeu para a Inglaterra na Guerra do Ópio, e Macau, que foi colônia portuguesa. Ok? Então, Hong Kong foi devolvido lá na década de 90 e até hoje tem lá aquelas situações de se falar um país, dois sistemas, né? Que a China se comprometeu a não intervir nos aspectos, né, sociais e políticos de Hong Kong, mas não é exatamente isso que acontece. Embora do ponto de vista da China, é importante destacar que eles são muito discretos, né, nas suas ações, não ficam fazendo alarde. E, para encerrar, né, voltando aqui para esse aspecto, ó, esta região, né, do mar do sul da China, a China considera, obviamente, como sendo absolutamente estratégica para ela. Por quê? Porque 20% do comércio mundial passa por essa região, ok? Tem também as atividades pesqueiras, né? E aí, conforme eu falei agora há pouquinho, tem a questão, né, da especulação aí sobre depósitos de gás e petróleo. Portanto, né, esta é uma área aqui, o Mar da China Meridional, né, ele é entendido como sendo uma área geoestratégica fundamental para a China. E vira e mexe, né, navios chineses são vistos aqui fazendo, né, na realidade, atividades de, não sei exatamente se o termo seria isso, mas de treinamento militar, ok? E, por último item, agora fechando, uma coisa que pode também aparecer na sua prova é, né, a nova estratégia geopolítica da China, que é da formação da chamada Nova Rota da Seda. O que é a tal da Nova Rota da Seda? É, na realidade, né, um processo de financiamento da implantação de infraestrutura, principalmente na área de ferrovias, na área de portos, né, e montagem de uma infraestrutura básica para o quê? Para o desenvolvimento econômico. Então, a China, na realidade, ela planeja aqui, ó, a implantação, tem vários países integrados a ela nesse consórcio, nessa situação, que é a formação de pelo menos 6 corredores de desenvolvimento econômico, que vão envolver a China e a Rússia, que vão envolver, né, a China e a Eurásia, que vão envolver a China e os países da Ásia Central, a China e o Paquistão, a China e Bangladesh, e por aí vai. Ok? Então, a Nova Rota da Seda é aquele projeto em que a China está, né, basicamente financiando a implantação de infraestrutura em vários países para promover, a partir dessa integração, né, melhorias econômicas. Portanto, ó, você tem aqui, né, nesse mapinha os parceiros regionais, aquelas áreas em expansão. Só para você ter uma ideia, né, tem várias obras, né, ou várias dessas obras ligadas aí a esse plano de expansão comercial da China no continente americano, né, principalmente aqui na América do Sul, e aí, né, são parceiros da China nesse processo. O Brasil está nesse contexto, né, a Venezuela está nesse contexto e por aí vai. Beleza, senhoras e senhores, então assim, ó, finalmente cheguei aqui ao término dessa aula. Eu espero que você, que me acompanhou até aqui, que você tenha, né, curtido, que ela tenha servido para você,
né, ou que ela sirva necessariamente para aqueles seus objetivos. Eu tratei aqui, ficou uma aula longa, confesso que ficou, né, mas eu tratei aqui de vários aspectos que poderão ser cobrados, né, na prova, tanto da Unesp quanto da FUVEST. Então, desejo a vocês toda sorte nesta prova, desejo que vocês façam as questões tranquilamente. Se essa aula contribuiu, depois volta aí, vai no comentário do vídeo, né, e faz um comentário dizendo, deu uma ajuda aqui. Isso para a gente que está aqui desse lado é super importante porque é uma devolutiva. Valeu? Brigadão, né? E boa prova no final de semana. Até mais. Tchau, tchau.